Meus irmãos, boa tarde a todos. Jesus nos abençoe. Permita Deus que nós estejamos mais prontos para receber a proposta do Evangelho dessa tarde de domingo. Proposta essa que vem nos informar que quando nós passamos por alguma agitação, a gente percebe que o desequilíbrio vem à face mais perto de nós. E é por isso que o Evangelho propõe nessa tarde de hoje a página da leitura, a cólera, para nós analisarmos qual o nosso comportamento diante dessa agitação que nós estamos passando. Queira Deus que nós estejamos mais fortes, mais corajosos e mais decisivos para aumentar os nossos passos na senda do bem que tanto nos espera. Hoje nós agradecemos a Deus e sem pedir muito, porque nós já temos muita consciência do tribunal que rege a nossa vida, que é a nossa consciência mesmo, que chama a atenção de todos nós nos parâmetros de doutrina que precisa ficar no nosso caráter. Esse caráter que nós espera a sua mudança dentro do nosso coração, nós precisamos termos muito fortes e muito decisivos, eu repito, para com as ofertas que o Evangelho nos oferece a cada dia. E em comunhão com todos vocês, nós vibramos nos corações que nos assistem, que vibram conosco, para que nessa tarde sejamos mais um na soma de estarmos juntos nessa reflexão da tarde. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos abençoe, mas que nós possamos ter mais atenção para que nós tenhamos também a permanência dentro do Evangelho Rede Vivo para com todos que nos procuram. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos. Buscamos fazer o possível para que consigamos entender melhor o Evangelho e juntos, dialogando, buscando, estudando, isso tudo faz com que nós possamos compreender melhor a vida, melhor o que nos cerca, entender mais Deus e entender também mais os seus desígnios e, consequentemente, utilizar da razão que todos nós precisamos, porque a partir do momento que o ser usa a razão, significa o entendimento de que sabemos que Deus rege todas as coisas, que Deus sempre está por nós, que Deus nos proporciona tudo o que nós precisamos no nosso dia a dia, todas as dificuldades, todas as bênçãos, também todas as alegrias, porém também todas as tristezas, todas as convivências. Sabemos que tudo isso está para auxiliar o ser a ser melhor a cada dia e, consequentemente, ir elevando as suas virtudes e desfazendo de seus vícios. Por isso que nós, a partir do momento que fazemos esse trabalho, nós continuamos, nós nos esforçamos e nós os intensificamos. E dando continuidade no estudo de hoje, que é o capítulo Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, nós estamos no último item, a cólera. O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que acontece então entregar-vos à cólera? Olha só, essa realidade que nós sabemos que nos envolve no dia a dia na Terra e que de alguma maneira essa pandemia conseguiu apaziguar um pouco. Como será depois que ela foi embora? Como será se nós tivermos de conviver com ela? Será que nós vamos conseguir segurar essa cólera que nos afeta perante as dificuldades da vida? Pois bem, nós precisamos entender o seguinte: por que advém a cólera no ser humano? A cólera advém do fato dele não ter paciência perante as dificuldades da vida. Ele se entrega ao desespero. E ao se entregar ao desespero, ele se entrega a ímpetos de violência. É por isso que o mundo está entregue às injúrias,
às violências. Nós temos as nossas máscaras sociais. Perante os outros, nós somos bonzinhos, mas pisem no nosso pé para ver como que funcionam as coisas. Então nós nos revelamos de verdade. Antigamente, então, a qualquer contrariedade, nós desembainhávamos as nossas espadas. Nós tirávamos as nossas armas e partíamos para cima. Hoje em dia ainda tem um pouco disso. Nós ainda vemos que tem pessoas que quando chegam a um grau de cólera, partem para cima do outro. Mas graças a Deus já é menos, porque nós estamos evoluindo um pouco. E para segurar a cólera é preciso daquele item que nós trabalhamos em um estudo anterior, que é a paciência. É a paciência que leva à temperança. O ser tendo temperança, ele enfrenta as dificuldades, ele se acalma. Perante a calmaria, ele consegue pensar melhor. Ele consegue ter as melhores respostas, ter as melhores ações perante as dificuldades que no momento estão contrariando-o. Aí ele consegue sair melhor do que se deixasse ser levado pela cólera. Mas vamos entender então, tá certo que o item é a cólera, mas nós precisamos então da paciência para segurar a cólera. Bem, isso é o que eu acredito. Porque tem pessoas que dizem assim, olha, quando uma pessoa fala que perdeu a paciência, não é porque ela perdeu, é porque ela nunca teve, é porque ela não tem a paciência. Eu não acredito bem assim. Eu acredito desta maneira. Todos nós somos seres milenares, estamos em uma escola e muitas coisas nós já aprendemos. Nós já temos muitas virtudes e nós vamos elevando com o tempo a porcentagem dessas virtudes. Virtudes que são necessárias para nos tornarmos seres melhores. Por exemplo, antes lá atrás, alguns milênios atrás, não tínhamos a paciência que temos hoje. Hoje já temos um pouquinho mais de paciência. Ela vai se elevando, nós vamos tendo um pouquinho mais de paciência, mas ela tem um limite. O que quer dizer? Chega um momento que muitos, dependendo de uma determinada situação, consegue relevar e superar e vencer ali com calmaria. Tem outros que naquela mesma situação não seria igual. Ele já partiria, então, talvez para a violência, se entregaria à cólera. Então é isso, todos nós sim temos menos ou mais paciência, mas chega um momento que ela se esgota. Ela se esgota. Tá? E é para isso que nós estamos aqui, para elevar os nossos níveis de paciência, de piedade, de misericórdia, de amorosidade, até chegar a um ponto do Cristo, por exemplo, que veio a essa terra, não tinha que provar nada, não tinha que espiar nada, mas tinha uma paciência de Jó com todos, até mesmo aqueles que o traíam. Tinham paciência perante também toda aquela desonestidade que ele via naquele meio, com aqueles fariseus, com todos os que de alguma maneira prejudicavam o povo, e principalmente quando ele mesmo perde a liberdade, ele não se desespera, ele se entrega à paciência. E nos momentos que ele vê que é necessário, ele se silencia. Ele foi, aqui nessa terra, o ser que mais sofreu. Eu não conheço um outro ser que sofreu tanto quanto ele. Mesmo assim, nós vemos aquela calmaria em sua face, que é o que nós imaginamos, a partir do momento que a gente lê o Evangelho. E é para isso que nós estamos seguindo. Ele não é o nosso modelo e guia? Então, que nós possamos aprender com essas lições e elevar em nós os níveis das virtudes nas quais nós precisamos para sermos melhores nessa terra. Então, Alexandre, a respeito da cólera, nós precisamos comparar o nosso coração como um poço de nascentes de beneficência. Como é que nós falamos de cristianismo e deixamos o nosso espírito trazer a parte belicosa para o nosso organismo? E quem faz tudo isso é a nossa alma, que está na intemperância e na impaciência. Nós sabemos disso. E sabendo disso, se nós não obedecermos na plataforma da calma, aquilo que traz benefício para o nosso corpo físico, para a nossa alma e para o nosso andamento, nós vamos fazer perder todas as qualidades que já temos. Porque um corpo encolerizado advém do espírito. Aqui em Minas, muita gente fala, estou enfesado. O que é enfesado? Está cheio de fezes.
E fezes traz um mau cheiro. E isso nós trazemos, essa origem de tudo isso, por causa do nosso orgulho. Quando a gente pensa que está sendo rebaixado, entra na cólera, é porque nós não entendemos a nossa demência ainda, a nossa falta de visão. Porque nós sabemos que nós somos passageiros aqui da terra, não somos daqui. Então devemos curvar com todas as aflições que advêm à nossa frente, nós devemos obedecer o sentido que a calma nos traz, para sentir animados na lei de Deus, que nós vamos prosseguir vivendo. Então, se nós entrarmos no frenesi da nossa alma, que é essa intemperância que derruba tudo que nós já construímos, nós vamos a sangue frio atirar em alguém. E só de atirar um olhar de malfeitor em cima de outro, nós já estamos na cólera. Então nós devemos não ser tão ridículos assim, descer essa baixaria no ponto que nós já estamos. Então nós precisamos esforçar um tanto mais para que assim a nossa alma possa ter uma visão maior nessa passagem nossa dessa reencarnação. Bendita é a hora, às vezes, que até o nosso orgulho é ferido, porque às vezes nós não sabemos que somos orgulhosos, mas alguém manifesta alguma coisa que rebaixa o nosso ser, aí a gente percebe. Então ali está um ponto de um degrau para a gente subir e controlar a nossa contrariedade, porque a nossa personalidade vem naquela hora. Então, se nós obedecermos e observarmos que o homem que está diante de uma cólera, ele está ridicularizado por ele mesmo. Ele traz doença para o seu coração, o seu organismo totalmente vai ser enfermo por causa dos impulsos da cólera. Então, isso tem que ser excluído de nós, para que a qualidade de coração na mansuetude entre numa calma de não culpar ninguém por causa das nossas intempéries. Então, nenhuma expressão colérica deve permanecer no nosso ser espiritual. Que Deus nos abençoe, né? Muito bom. Tem muitas pessoas que dizem que é o corpo que traz a cólera, que são as enfermidades pelas quais a pessoa tem em seu corpo, ou que é a testosterona, ou que são os hormônios, né? Todo mundo fala isso, né? Mas lê do engano, tá? Porque aqui tem um espírito imortal, e quem dirige este corpo e quem o controla é um espírito, é ele, tá? Então é ele que pode segurar tudo que advém do mundo exterior. Não é porque ele tem enfermidades, não é porque ele tem testosterona alta, tem problemas com hormônios, que isso justifica ele agir com cólera perante os seus semelhantes. E outra, se ele está passando por essas dificuldades, é porque ele está sendo experimentado nisso. E ele precisa sair da melhor maneira dessas dificuldades pelas quais ele passa. Porque ele precisa provar nessa terra. E ele também precisa expiar. E não é porque ele tem as suas dificuldades, que ele diz que sofre demais na vida, que isso justifica o fato dele sacanear com as outras pessoas, dele gritar com as outras pessoas, dele humilhar as outras pessoas. Nada justifica nenhuma posição social, nenhuma posição financeira, nenhuma posição física. Nada justifica a nossa cólera. Por isso que é preciso que nós então tenhamos o Evangelho em nossas casas, façamos o Evangelho no lar, para que o exterior traz para nós não nos imobilize. Porque muitos de nós, perante a ingratidão, perante as dificuldades, que nos trazem então até momentos de intemperança, isso nos imobiliza. Mas a partir do momento que o ser, ele ora, ele vigia, ele tem o Evangelho na sua casa, ele faz o Evangelho no lar, ele busca a religiosidade, isso ajuda a ter mais temperança, porque ele está mais paciencioso. E consequentemente ele consegue tomar melhores soluções em sua vida. Por quê? Porque ele está calmo, ele está com Deus aqui em seu coração, porque ele está usando a razão. E essa razão vem e comove e atinge o seu coração. Atingindo o seu coração, ele não está mais frio como pedra, ele agora está quente e vivo. Consequentemente, ele se resigna, ele parte para superar as dificuldades, agradecendo a Deus por tudo que o rodeia. Bacana, Alexandre.
O Alexandre falando, meus irmãos, eu fiquei pensando no verbo temperar. Quando a gente quer temperar alguma coisa, a gente tem até a ilusão, vou fazer assim, essa equação assim, que vai dar tudo certo. Mas se nós temperarmos verdadeiramente aquele unguento de calma para atingir o nosso coração por dentro mesmo, antes de pensar que o outro vai desajustar os nossos passos, nós vamos ter Deus mais perto de nós através de amigos, dos amigos carnais, espirituais, de todos aqueles que às vezes tornaram-se os nossos adversários. Eles terão uma calma de nos observar. Então nós devemos preocupar muito com a vinha do Senhor, porque se nós estivermos destemperados dentro dessa vinha, nós estamos contaminando o nosso derredor e levando para dentro de nós a falta de tempero, porque isso causará muito dano para nós. Então, numa tarde de domingo como essa, oferecida a nós essa letra maravilhosa que os apóstolos trouxeram para nós com a convivência com Jesus, é preciso que essa convivência transforme os nossos atos de cada dia, né? Muito bom. Você quer passar? Vamos, né? Então eu escolhi aqui, aleatoriamente, a leitura 74 do livro Vinha de Luz, de Chico com Emmanuel, que fala os maus obreiros. Somos nós também, né? Todos nós somos maus obreiros, senão nós não estávamos estudando sobre a cólera, né? Então o apóstolo Paulo fala para os filipenses na parábola: guardai-vos dos maus obreiros. Vem Emmanuel com Chico Xavier e traz para nós essa belíssima mensagem recomendada por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Olha, ele está falando dos maus obreiros, mas nós incluímos nós, porque todos nós somos maus obreiros porque a gente perturba o ambiente onde a gente está quando não faz a parte certa do Evangelho, né? Que é o bem viver com todos. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Por exemplo, todos nós estamos querendo alcançar o caminho do Cristo, por isso que nós estamos acompanhando o Evangelho. Mas nós devemos ter cuidado com o servidor infiel, que tudo que nós fizermos na plataforma do bem, nós vamos ser lidos por aqueles que não têm as mesmas intenções do que nós. Então nós vamos ser observados e nós temos que ter muito cuidado. Não dar preço dando preço, porque aquilo ali vai custar caro para ele, mas se nós desviarmos do caminho do Cristo, também vai custar caro para nós. Então, se a nossa meta é o Cristo, nós temos que observar o mau servidor que está diante de nós por causa das nossas vibrações ainda, que ainda não favorece que ele fique longe. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Eu fico pensando o Chico dentro de uma leitura dessas. Quantos amigos passaram pelos Chicos dizendo que eram amigos, eram companheiros em aprendizado, mas não suportaram a carga vibracional do Chico para continuar com ele. Porque tamanho era o cuidado que ele tinha com o Evangelho. Ele cuidava muito mais da doutrina e do Evangelho do que de si próprio. Porque ele queria apresentar Jesus para a humanidade atual e a vindoura. A gente percebe nas leituras dele. Estima as apreciações que desencorajam. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Olha aí, nós podemos perder o dia de ontem se hoje nós entrarmos naquele sentido da cólera. Tudo que já estava prontinho positivamente, a gente pode entornar o caldo. Que coisa triste, hein? Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com o esquecimento dos deveres. Hoje em dia a gente vê falar direito da criança, direito do velho, direito,
Mas e os deveres dessas criaturas? Que enquanto estão crescendo na carne, a criança, por exemplo, ela tem que ter deveres também. Então parece uma receita que a gente está dando, mas não é. Todos nós tivemos as corrigendas. Viemos de duas criaturas para ser cortados aquilo que não presta. E o próprio velho, se envelheceu mal educado, naquela idade que ele vai ter que ser educado. Já vem a doença para educar. Vem tudo que acontece contrário a ele, é para educar. Então, ele está dentro dos direitos que ele tem pela idade. E também com os deveres que tem que ser cumprido. Ouve as palavras alheias com religiosa atenção, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Então, o mal, por si só, ele tem engenharia para chegar naquele que já está praticando o bem, que são os maus obreiros. Eles estão por conta, desavisados mesmo da lei de Deus, para atrapalhar aquele que está dedicando cuidadosamente com o bem viver de todos. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores os eficientes ou compreensivos. Olha, muitas vezes nós vamos ser chamados de bobos. São tolos demais. Tem um porém aqui na Terra que a gente fala assim: eu não faço aquele erro que aquela pessoa está fazendo porque eu temo a Deus. Como é que eu vou temer a Deus se Ele é meu Pai Criador, Pai de amor e de bondade? Nós temos que conhecer Deus que já está dentro de nós, não temê-lo. Cuidar para que o reajuste nosso seja mais leve, porque Ele não vai nos punir, Ele vai nos aguardar melhores. Isso aqui está dentro dessas coisas que está falando aqui, né? Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Olha aí, pessoas que estão junto conosco corporalmente, fisicamente só, mas nos observando para nos derrubar no primeiro passo. Na primeira condição que a gente der para ele, ele tenta nos desajustar totalmente. Aqui está falando para a gente tomar cuidado com essas criaturas. Não é temê-los, não. Nós temos que caminhar junto com todos eles, porque nós temos que sair lá na frente com Cristo. E eles é que vão nos dar o degrau para a gente passar. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem do próximo. Aí vem pela inveja, né? Como é triste, né, gente? Será que nós vamos entender que nós estamos andando com os 2 pés, mas agindo com 4 pés? Ainda animalidade total. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Nós praticamos muito isso, né? Se fosse eu, não faria isso. Mas se fosse eu não estou na condição do sofrimento dele. Então isso a gente está acusando direto, né? Vestem-se de maneira de ovelhas, dissimulando afeições de lobo. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidades e de significação. Se nós lermos, Alexandre, essa leitura no próximo domingo, nós vamos entender muito mais, porque a significação do bem para nós ainda é muito difícil da gente analisar. Agora, a nossa condição de moralidade ainda, nós ainda estamos sedentos de mensagem que avisa o nosso coração que nós temos bondade, só que ela tem que ser desenvolvida. Então essa significação que ele está falando aqui é a grande oportunidade de nós analisarmos o nosso viver convivendo. Porque se não aprendemos a conviver até com as críticas, nós não vamos sair do primeiro passo. Isso mesmo. Porque o nosso problema ainda e o que nos faz que nos entregamos à cólera é justamente isso: orgulho, vaidade, arrogância e egoísmo. Isso advém de nós ainda devido à nossa ignorância. E nós não queremos ser rebaixados,
Porque a qualquer discussão achamos que talvez alguém está nos diminuindo ou alguma coisa parecida, ou que nos está ferindo com aquela ação. E muitas vezes até que pode acontecer que estejam querendo nos ferir. E o que mais acontece em um mundo de provas e expiações são pessoas ferindo umas às outras. Isso é natural. Mas se nós também formos partir de espada contra espada, nós não vamos ser diferentes dos animais que fazem dessa maneira. E o Cristo vem nos ensinar a dar a outra face. Significa deixar para lá, que eu busque os meus direitos, que eu veja o que eu posso conseguir sem violência, sem ofender o outro, sem desrespeitar, sem tirar o que é do outro, mas a partir do momento que, conversando, sem se entregar à cólera ou a brigas, o outro lado não quer se entender, então que eu ore para Deus, que eu tenha compaixão de mim e dele, e que eu siga o meu caminho, se for necessário que eu vá à justiça, que eu chame a polícia, que eu então desfaça um casamento, que eu desfaça um namoro, que eu desfaça uma amizade, que eu me afaste da família no momento, se for necessário, para evitar uma discussão maior, para evitar uma briga, para evitar um desentendimento que pode até trazer coisas catastróficas e nos tirar a própria liberdade. Quantas pessoas que estavam indo muito bem e no acesso de cólera tira a vida de um ente querido? Tira a vida de alguém que morou tantos anos com aquela pessoa e que tem até filhos com ela, que tinha até filhos com ela, né? Então o que nós precisamos fazer? Nos entregar de coração para Deus, com as nossas orações, com os nossos estudos, porque no momento que vier as dificuldades, nós vamos ser amparados, nós vamos então ser intuídos e consequentemente vamos conseguir encontrar as melhores soluções para os problemas pelos quais nós passamos. Que a bênção da espiritualidade possa estar sempre conosco, que nós possamos também buscar, porque nós devemos bater a porta para que ela se abra. Nós devemos pedir para que o céu se abra e venha nos ajudar. É isso que Deus vem nos orientar. E seguir então o que o Cristo nos pede. Pegue a tua cruz e siga-me. Pega todas as suas dificuldades e lembre-se, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dê a outra face, use de calmaria, converse, entre em diálogo e a partir do momento que isso não está ajudando, siga o seu caminho. É a melhor maneira que nós podemos fazer nessa terra. Que Deus nos abençoe, Alexandre, que possamos reforçar os nossos ânimos, né? A nossa coragem de enfrentar nós primeiros, porque os problemas virão e todos tornarão obstáculos que nós vamos conseguir ultrapassar, se Deus quiser. Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor, Deus Pai, e agradecer mais uma vez essa grande oportunidade que temos de buscar entender mais o Evangelho, de buscar interiorizar todos esses conhecimentos e para que no nosso dia a dia nós consigamos segurar a cólera que tanto nos afeta, que tanto nos leva para as injúrias e violências, porque todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos ser alegres, todos nós queremos viver em família, entre amigos, entre uma comunidade que tem paz. Mas para isso precisamos entender, a paz vem de nós mesmos. Que a graça maior esteja sempre ao nosso lado, amparando todos os necessitados e nos dando força para continuar as nossas caminhadas evolutivas. Que assim seja, e um abraço a todos. Assim seja.